Mas, Fábio Piperno, eu avisei hoje e o São Paulo passou. E outra, vamos falar do Crespo, né, Fábio Piperno? Vamos. Agora você vai continuar falando pra mim? Ele não ganhou nada. Espera. O cara chegou. Você falou que eu tava muito eufórico, que tinha que esperar. Vamos esperar até quando? Nota 5 hoje. Nota 5 hoje. Ele fez um trabalho ruim hoje. Pelo amor de Deus. Olha aqui, vem cá. São Paulo foi ou não foi melhor em campo? Pera lá. São Paulo toma o gol de empate e o colombiano é expulso. Aí o São Paulo tem 3 zagueiros, mas tem um jogador a mais. O que o Gênio faz? Tira o centroavante. Tirou o centroavante quando o São Paulo precisava fazer mais um gol para ganhar o jogo. Correu todo o risco de ir para os pênaltis. Se fosse um técnico de primeira linha, um técnico de alto padrão, teria sacado o terceiro zagueiro, porque eram 3 zagueiros jogando contra um atacante, 2 naquele momento, o Morelos e o Inestrosa, mas o Inestrosa voltava. Então, cadê o brilhantismo? São Paulo ganhou, ótimo, ganhou nos pênaltis, puxa vida, coisa fantástica. Mas o fato é que, hoje, no momento em que o técnico tinha que mostrar mais qualidade, mais repertório, o cara tira o centroavante com um jogador a mais precisando fazer um gol. Que obra genial foi essa? Óbvio, teve lá... Qual foi a grande chance depois do São Paulo? Aliás, as duas. Uma jogada em que o Ferreirinha passou por 4, ou seja, uma ação individual. Teve absolutamente nada de conjunto. E a segunda, o Luciano caindo, o zagueiro chuta em cima dele, a bola volta e quase entra. Foi isso que o São Paulo fez. Então, de novo, Crespo passou, ótimo, seja feliz. Tomara que São Paulo avance, tenha sorte. Mas se depender da criatividade do seu técnico, aí o São Paulo vai ter muita desvantagem em relação aos outros. Porque, veja, se a gente pegar o conjunto da obra, quem foi que teve mais perto de ganhar? O São Paulo aqui ou o Nacional lá? Eu acho que o Atlético Nacional lá criou mais do que o São Paulo aqui. Agora, mata-mata proporciona esse tipo de situação. No conjunto da obra, o São Paulo jogou menos que o time colombiano e passou. Não que o time colombiano tivesse sido brilhante também, não foi isso. Mas ele desperdiçou 2 pênaltis, mandou 2 bolas na trave. Ou seja, ele teve mais perto de ganhar em casa do que o São Paulo de vencer aqui no Morumbi hoje. E repito, se o técnico de São Paulo fosse alguém mais criativo, naquele momento, São Paulo não teria mantido os 3 zagueiros e sacado o centroavante. Eu vou concordar com você no aspecto da substituição. Não vou. Agora, mas o São Paulo foi melhor em campo. Aí também você julgar o trabalho do cara por um erro, quando ele tem que pensar rápido no final do jogo. O São Paulo foi melhor o jogo inteiro, Piperno, no jogo de volta. Não, no segundo tempo não foi. O segundo tempo foi um jogo equilibrado. No segundo tempo o Atlético Nacional não estava fazendo nada até o pênalti, gente. Não. Antes do pênalti. Não, senhor. Antes do pênalti, teve aquela chance, quando o Inestrosa chuta, o goleiro rebate e o Morelos perde na pequena área. O São Paulo podia ter tomado um empate lá. Veja, o técnico de São Paulo faz um trabalho nota 5, 6. Mas ótimo, deu certo. Para. Aí não. Faz um trabalho nota 5 e 6. O cara chegou, o São Paulo estava a 1 ponto da zona. Não, tô falando nesse confronto de Libertadores. Ele fez um trabalho então nota 5 e 6. Ele faz um trabalho 5 e 6. Fala que hoje ele foi 5 e 6, pô. Hoje ele foi 6. Hoje ele foi 6, lá na Colômbia ele foi 5. Agora, hoje era o dia para falar, eu sou técnico de time grande, eu vou com a faca nos dentes, pegando aqui o que tem no Brasil. Hoje é dia de ser o Cuca, hoje é dia de ser o Felipe Luiz, o Abel, e com a faca nos dentes. Mas não, tira o centroavante e mantém os 3 zagueiros com um jogador a mais e precisando fazer um gol. Puxa vida, que coisa genial. É o dia de ser Felipe Luiz, é o dia de ser Abel, mas todos eles também erram. Não estou falando. Mas o que eu estou te falando é que olha o trabalho do cara. Ele chega no São Paulo a 1 ponto da zona do rebaixamento. Ele hoje é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Isso, atrás do Mirassol.
Eu até abri o programa sacaneando o Flávio Prado, porque ele me mandava mensagenzinha. Olha onde está o Red Bull e olha onde está o São Paulo. Hoje, o São Paulo já está em 7º, o Red Bull está em 9º. Tá atrás do Mirassol. Tá atrás do Mirassol. Puxa vida. Tá bom. Ele estava a 1 ponto da zona do rebaixamento. O cara já é o 7º colocado. O cara se classifica na Libertadores contra um time chato. Na Copa do Brasil, ele foi garfado pela arbitragem. É bom deixar isso claro. Ele teve o Rafael expulso com 2 minutos de jogo. Então, antes que alguém fale, mas ele foi eliminado da Copa do Brasil, num erro de arbitragem grotesco. Para mim, o trabalho do Crespo hoje é nota 8, desde que ele chegou no São Paulo. Não, na Copa do Brasil, eu concordo que houve um erro grotesco, mas tem uma coisa. São Paulo pegou um time de Série B e no Morumbi só fez 2-1. Aí o São Paulo... Sim, não adianta ficar... O São Paulo pegou um time de Série B. Adianta, Piperno. Pegou o time de Série B... em casa e tem o goleiro expulso aos 2 minutos, do jogo seguinte. Não, mas tinha que ter resolvido a parada aqui. São Paulo pegou, o único que pegou time de Série B é o São Paulo. Então tinha que ter resolvido a parada aqui. Aí o São Paulo vai lá e consegue... Não foi o único. O São Paulo pegou um time de Série B. Aí o São Paulo... Desculpa, foi o único eliminado por um time de Série B. Aí o São Paulo não resolve aqui. Tinha obrigação de ter feito mais aqui. Não fez. Então, foi para Curitiba correndo riscos. Então, mesmo que o São Paulo tivesse classificado em Curitiba, já teria um prejuízo físico, porque São Paulo poderia descansar uma data a mais, se tivesse feito a lição de casa aqui. Então, o São Paulo já perdeu aquela data. Aí teve o goleiro expulso injustamente. É verdade. Mas tem uma coisa. O Botafogo, ano passado, teve um jogador expulso mal quando a final de Libertadores mal tinha começado. Aí se arrumou lá, engoliu o Atlético. Olha só, agora o São Paulo não consegue engolir um time de Série B. Eu acho que o trabalho do Crespo, estou falando de verdade, eu acho que o trabalho do Crespo hoje é nota 8. Porque aí muita gente fala, mas está elogiando muito cedo o Flávio Prado. Tá bom, se tiver que criticar um determinado momento, eu vou criticar. Agora, olha o que eu acabei de mostrar aqui. São Paulo estava a 1 ponto da zona do rebaixamento. O São Paulo está em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. São Paulo passa na Libertadores. São Paulo não passou na Copa do Brasil por causa de um erro ridículo de arbitragem que expulsou o goleiro aos 2 minutos. Então, por enquanto, o trabalho do Crespo é muito bom. Eu sei, o jogo de ida foi péssimo. Mas eu acho que qualquer time teria muita dificuldade contra esse Atlético Nacional fora de casa. Então, eu vejo um ótimo trabalho do Crespo, Flávio Prado. E outra, né? O que falar do Rafael, né, Flávio? Que o Bruno já citou aqui, é um cara que vem se mostrando muito importante nesse time do São Paulo. O Rafael acertou 4 dos 5 cantos, que isso tem um pouco também de felicidade, estudo do adversário, mas ele acertou 4 cantos. O quinto, quando o jogador mete a bola na trave, ele erra. Os outros ele acertou todos os cantos. Ele foi bem, ele vai bem nesse tipo de... Ele não é um goleiro espetacular, longe disso, né? Mas ele faz a parte dele, ele cumpre. É que o nível de comparação do São Paulo é Rogério Ceni, e depois do Rogério, todos tiveram muita dificuldade e ele não chega nem perto disso, né? Mas é razoável, tá? Não é nada demais e tal. Foi uma doideira aquele negócio dele ir pra seleção, não é para isso. Mas ele cumpriu a parte dele. Bruno citou essa história da liderança, claramente ele tem liderança, é o capitão do time e tal. Mas ele solta algumas bolas fáceis, né? Hoje mesmo ele bateu roupa numa bola lá complicada. Ele é um goleiro 6. Ele é o pior goleiro dos times daqui de São Paulo. É o pior. O Santos tem goleiro melhor, o Corinthians tem goleiro melhor, o Palmeiras tem goleiro melhor. Ele é o pior de todos. Eu não acho ele pior que o Hugo Souza, não. Eu acho. Acho pior que o Brasão e acho pior que o Everton. Acho que ele é o pior deles 4. Eu acho ele melhor que o Hugo Souza, nível parecido com o Brasão e pior que o Everton. Eu acho que ele é o 4º colocado. Não é... Assim, pelo que o São Paulo teve nos últimos tempos, ele faz uma diferença. Ele é o melhor, mas não... Acho que o São Paulo poderia ter um goleiro do nível mais elevado num grande momento. Sobre o nosso... O Zubeldia de terno, ele está fazendo o trabalho normal, né? O São Paulo é um time entre 6º e 15º, 16º. O Zubeldia
na sua melhor fase, levou pro alto ali, como tá aí. Aí ele corria, andava de metrô, essa coisa toda. Aí começou a piorar, foi lá para baixo. Aí entrou o Zubeldia de terno, deu uma subida, daqui a pouco ele vai lá para a parte de baixo. Eu acho que o São Paulo não trocou de técnico, ele trocou só a roupa do técnico, o resto é tudo igual. Ah, que loucura, gente, que loucura. Você tem uma implicância com treinador, jogador, estrangeiro, não, que é loucura. Você chega numa loucura. Você já me viu falar mal do Arrascaeta? Já me viu falar mal do Gustavo Gomes? Eu ia te chamar de louco. Então não é jogador estrangeiro, é jogador ruim. Jogador ruim, que vem de fora é uma sacanagem. Porque aí você tira a oportunidade do moleque da base. Eu tenho implicância com jogador ruim. O jogador ruim daqui, ele tá tendo oportunidade no país dele e tal. Quando você traz jogador ruim pra colocar e não coloca o menino da base, eu fico bravo. Porque o menino da base do Brasil só vai ter lugar no time no Brasil. E os caras gastam uma fortuna e depois contratam uns pés de rato aí, tiram todo o dinheiro que eles gastam na base, eles não aproveitam e colocam os pés de rato. Olha esse espanhol que o Corinthians contratou, isso é uma aberração, gente. Isso aí merece uma CPI, né? Como é que pode uma coisa essas coisas? Então, jogador estrangeiro ruim, técnico estrangeiro ruim. Aí eu não gosto. O Osório, os caras falavam que eu era apaixonado por ele. Foi até ver treino dele lá no São Paulo, né? O Sampaoli é uma mala, mas não dá pra você falar mal dele. Ele faz um trabalho legal, né? Não tem nada. O Jorge Jesus, já viu falar mal dele? Não. Eu falo muito mal do Sampaoli, o trabalho de bosta que ele fez no Flamengo. Não, no Santos trabalho não. Horroroso. Então, no Santos não. Depois lá no Flamengo é verdade. No Santos não. O Santos ele fez um trabalho legal. Agora, a maioria que vem aí, 90% não serve pra nada. Não serve pra nada. E aí por que eu vou elogiar essas porcarias? Bota os caras daqui. Então vamos lá. Deixa eu te dar argumento do porquê que você vai elogiar essas porcarias. Crespo chegou. Campeonato Brasileiro. Ele ganhou 5. Ele só não ganhou 2. Uma delas contra o Flamengo. Bruno, me corrija se eu estiver esquecendo alguma. Não ganhou do Flamengo, que aí, cara, raríssimos vão ser os clubes que vão ganhar do Flamengo no Maracanã, né? Jogo dificílimo, estreia do Crespo. E não ganhou agora do Sport, que realmente foi um jogo ruim, mas que empatou no final. Foram só os 2, né, Bruno? Não ganhou do Red Bull Bragantino também. Foi 2-2 e... empatou. Empatou com o Red Bull Bragantino fora de casa, que também é um baita resultado. Aí na Libertadores... Passou, sei que foi muito mal no primeiro jogo, mas hoje passou. E na Copa do Brasil, só não passou por causa da arbitragem patética que tem no futebol brasileiro. Então é claro que dá pra elogiar o Crespo hoje. Tá cumprindo. Tá na fase, o São Paulo tá em 6º, 7º lugar, é a fase quando o São Paulo tá bem. De vez em quando ele entra numa fase boa, ele vai lá pra 6º, 7º e tal. Tem que elogiar, sabe quem mereceu o elogio do São Paulo? O Fernando Diniz, que ele pega um time medíocre e mete 7 pontos de vantagem com relação ao primeiro lugar. Aí sim, isso é um trabalho diferenciado. Agora, se ficar com o time do São Paulo entre 5º e 13º, 14º, normal. Momento, é fase. O São Paulo, ele vai... O máximo que o São Paulo vai conseguir chegar com muita sorte é 6º lugar no Campeonato Brasileiro. O máximo. Estamos falando de São Paulo Futebol Clube. O máximo que ele consegue chegar é 6º lugar. Que trabalho é esse, pô? Não muda nada. Não tem influência nenhuma do treinador. Zero. Agora você fala isso, né? Por quê? Aí, no começo do campeonato, Red Bull é o 2º, São Paulo tá perto do rebaixamento. E agora? Agora que tá em 7º, é normal. Não, mas é normal. O São Paulo tem... O cara tirou o São Paulo de 1 ponto da zona do rebaixamento. Mas pode voltar a qualquer momento. Pode voltar a qualquer momento. O outro, o Crespo mal vestido, o Zubeldia, também levou o São Paulo lá pra lua. Lembra que ele era ídolo porque andava no metrô, porque corria em volta no campo e tal. Agora, o Zubeldia bem vestido tá fazendo a mesma coisa que o Crespo mal vestido fazia. É a mesma coisa, é questão de momento, de fase. Mas o São Paulo não vai sair disso, a não ser que traga realmente um treinador que faça a diferença, que claramente não é o caso, nem de Zubeldia, nem de Crespo. Aliás, as informações que eu tenho, de quem acompanha treino e tal, é que o Zubeldia ainda era menos ruim que o Crespo. Eu quero só deixar uma coisinha clara, que esse aqui tem que dar moral, né, meu amigo? O cara mandou $50 pra esculhambar o Piperno. Você leva os caras tão à loucura, Piperno, que o cara mandou $50. O Pasquale Solution. Piperno tenta disfarçar, mas a real é que ele tem muito medo do tricolor, disse aí
o Pasquale. Pô, eu não vou ganhar uma comissão disso, então eu tô colaborando pro faturamento. Se quiser me xingar por 100, por favor. Então, por 150 eu mesmo leio o xingamento mais caro que eu já recebi na vida. Tá aí o Pasquale Solution Tech. Ô, Bruno Prado, não dá. O seu pai ele não consegue aceitar o São Paulo escurraçando o Red Bull Bragantino mais um ano. Escurraçando. Nossa, se ele apostasse comigo, aquela brincadeirinha dele de que em 10 anos o Red Bull ia ser maior, o Red Bull é cada vez mais um nada e o São Paulo ganha a Copa do Brasil, classifica para Libertadores. Isso, dá uma olhada nos balancetes, dá uma olhada nas obras, vai dando uma olhada. Vai vendo quem está se estruturando, vê quem está se estruturando e quem está falindo. A gente está falando de banco ou de clube? Você fala sempre que o Flamengo e o Palmeiras, eles se acertaram depois que eles se equilibraram, não foi? Sim, perfeito. Sim. Ali está cada vez com mais estrutura, e o outro está cada vez mais falido. Eu dei o prazo de 10 anos, tá fazendo assim, ó. Tá fazendo assim, ó. Você é exagerado. Você não tá errado, você é exagerado. Porque não dá pra comparar Red Bull com São Paulo nunca. Tá fazendo assim, ó. Tá assim, ó. Tá mudando. Um tá se estruturando e outro tá cada vez mais no buraco. São Paulo tá cada vez mais no buraco. Tá cada vez mais próximo da falência. Aliás, se fosse um país normal, o São Paulo e o Corinthians já estavam falidos, né? Já são falidos. É que aqui eles dão um jeitinho e tal. Então a diferença tá a estrutura de um e o outro cada vez mais falido. Bom, vou lançar uma aposta pra ele. Vamos fazer uma aposta aqui. O Mirassol vai terminar o Campeonato Brasileiro na frente do São Paulo. Tá bom, eu pego. Eu não posso colocar o Mirassol na frente do São Paulo nunca. Tá jogando um futebol melhor? Tá. Mas eu nunca vou correr de uma aposta com o São Paulo contra o Mirassol. Então vamos lá. Cenzinho no Mirassol. Bem a propósito disso, o Guanais, esse tá fazendo o trabalho que ele merece. Ele pega um time muito bem estruturadinho, de uma cidade pequena, fazendo um trabalho sério, legal, bacaninha. E leva pro 6º lugar o Mirassol. Isso merece elogio. Claro que não o São Paulo chegar em 6º ou 7º. Pelo amor de Deus, pô. Não é chegar em 6º ou 7º, animal. É sair de um ponto da zona do rebaixamento. O São Paulo estava lá na zona do rebaixamento porque o Crespo, mal vestido, levou pra lá. Aí chegou o Zubeldia bem vestido e subiu. Mas ele leva lá também, porque eles são muito ruins. Os dois podiam dar a mão e andar pelo mundo. É questão de momento, porque não fez nada. Ele levou... Se ele levar o São Paulo, por exemplo, para 3º, 4º lugar, eu falo, agora sim. Aí ele vai fugir do padrão dele. Agora aí onde o São Paulo tá, o São Paulo é time de 6º a 16º. Aí, estando aí, tá normal. O Crespo mal vestido... também estava no momento, numa fase ruim, e levou lá para baixo. Quando estava no momento bom, ele subiu. Mas é isso. É um time de meio, intermediarão ali. E se vacilar, em algum momento pode cair. Mas é difícil, tem time bem piores, né? Aí já é mais difícil. Mas pode conseguir, sim. O São Paulo tá fletando também com isso. Agora, o Bruno Prado, pra mim, Rafael é um bom goleiro. Pra mim é um bom goleiro. Claro, ele não é goleiro nível seleção brasileira, não. Como a grande maioria que tá no Brasil não é. Eu discordo do seu pai. Para mim, Rafael, eu acho mais goleiro que o Hugo Souza, porque eu acho que, por enquanto, ele mostrou mais do que o Hugo Souza na carreira. O Hugo Souza teve lampejos no Corinthians? Teve, mas também teve falhas grandes já no Corinthians, o Hugo Souza. O Rafael, para mim, muitas vezes é mais decisivo. Então, eu coloco o Rafael, teu pai colocou como 4º do futebol de São Paulo. Para mim, ele está em 3º ou 2º, porque eu também não vejo o Brazão. Nossa, o Brazão teve um momento agora. Eu coloco o Everton na frente, coloco depois Brazão e Rafael no mesmo nível e coloco o Hugo Souza abaixo. E outra, mais uma vez o Rafael sendo decisivo. Tem que valorizar, ou você concorda com seu pai? Nada demais, 4º goleiro de São Paulo. Eu gosto do Rafael, acho o Rafael um bom goleiro. De fato, a seleção foi um exagero, aí foi muito a confiança do treinador, né? Era o Dorival. Dorival trabalhou com ele no São Paulo, aí é aquela coisa, né? Tem algumas convocações que são do gosto pessoal de quem está comandando e isso é normal. Aí fala, não é panela. Você que trabalhou com o cara, você confia no cara. Você conheceu, conviveu no dia a dia. E quando precisou, ele te ajudou. Então você confia nele. Então isso eu acho que foi uma convocação natural de um treinador que trabalhou com o Rafael e o Rafael correspondeu em 2023.
Eu acho o Rafael um bom goleiro. Acho que em relação ao Brazão, o Brazão está num ótimo momento, mas o Rafael tem uma carreira que ele mostrou mais, o Rafael é mais velho, então eu coloco o Rafael à frente. O Hugo é uma coisa... Assim, o Hugo ele tem alguns momentos espetaculares, né? O Hugo ele tem um teto mais alto, mas ele tem uma oscilação mesmo. Mas o Hugo ele faz algumas defesas espetaculares que o Rafael dificilmente faz. O Everton, sem dúvida, é o melhor. Assim, o potencial, eu gosto do Hugo. Ele oscila, mas eu colocaria Hugo, Rafael e Brazão. Mas não acho que ele está abaixo também, não. Acho que o Rafael é um bom goleiro. É um goleiro confiável para o São Paulo. A média dele do São Paulo, a terceira temporada é boa. Assim, em 3 temporadas já dá para ter uma ideia dele. E ele, por enquanto, vai bem no São Paulo. Acho que o Rafael é um goleiro que ele deixa uma marca bem positiva no São Paulo. Eu gosto, acho que é um goleiro que é confiável no São Paulo, sim. Fábio Piperno, depois de ter sido esculhambado pelo Pasquale, né, que pagou $50 aí para te esculhambar, né? Eu queria te perguntar sobre o Rafael, porque eu concordo com o Bruno, tá? Meu Deus, ele mandou $100 agora, Flávio. Você tá de Brasília! Cara, tem grana. Cara, já vamos chamar para ser patrocinador do nosso Canelada. Ele manda: Flávio Prado é tricolor, pilhado. Prevejo ele chorando que nem criança no tetra do tricolor. Olha pro Bruno concordando comigo. Pode me chamar de Léo Pasquale, kkk. Olha aí, Léo Pasquale já prevendo o Bruno Prado que seu papai vai chorar de emoção no tetra da Libertadores do São Paulo. Não sei. Pode falar. Se o Léo Pasquale mandar $1.000, eu falo que o São Paulo é maior que o Bragantino. Olha só. O que foi? $1.000. Se ele mandar $1.000, eu falo que o São Paulo é maior que o Bragantino. Pô. Não, você tá se vendendo muito. Você tá se vendendo muito barato. $1.000. Eu só preço. falo, Tem que ser 1.000. Eu só falo. Esse é o preço. Eu só falo que o São Paulo vai chegar na frente do Mirassol por 1.500. Que loucura, irmão. Que equipe mercenária. Agora, e só deixando uma coisa clara também, né, meu amigo? O tal do Cardona, esse tem que virar ídolo do São Paulo. Eu tô com medo da chegada desse cara em Medellín, meu amigo. O cara conseguiu perder 2 pênaltis no primeiro jogo e ser expulso depois do gol de empate no segundo. Juro, esse cara, nos 2 pênaltis é infelicidade, né? Aí dá até pena. Claro, infelicidade só não, incompetência. Mas o cara é uma besta, né? O cara é uma besta. No jogo de hoje, depois que os caras empatam a partida, que seria um momento de reação, o cara é expulso. Ele saiu ali de campo, tadinho, transtornado. Dá até pena. Pra mim foi estratégia. Quando viram que ia pros pênaltis, falaram: o cara, você é expulso pra você não bater. Sai daí, porque podia precisar que ele batesse. Aí já mandaram que ele fosse expulso para não correr o risco dele bater de novo. Ele é ridículo, mas é um bom pensamento, o Fábio Piperno. Que coisa ridícula o Cardona e Rafael herói, né, Piperno? Não, ainda bem que a Colômbia mudou, né? Porque senão a gente ia ter que temer realmente pelo que acontece, pelo que poderia acontecer com o Cardona. Mas eu vou nessa do Flávio. Eu acho que foi estratégia e ele deve ter pensado o seguinte: olha, se eu for expulso, o técnico de São Paulo vai lá e tira o centroavante. Aí vai ficar até mais tranquilo para nossa defesa jogar. Agora, o Rafael fez uma defesa nos pênaltis, foi realmente importante, mas você vê como que é o futebol, né? Então, ele sai como um dos heróis, mas ele poderia ter sido vilão, porque naquela grande chance que o Atlético Nacional perdeu, ele bate roupa de uma bola de um jeito que goleiro de altíssimo nível não faz. Ele soltou no pé do Morelos. É que o Morelos chuta em cima dele. E aí ele foi ágil na volta, é verdade. A gente tem que reconhecer isso. Mas, assim, são coisas que um goleiro bom, que não é lá um excelente goleiro, um goleiro bom é capaz de fazer. Ele consegue praticar grandes defesas e, de vez em quando, né, faz o coração da torcida ir na barriga, né? Mas também, né, gente, tem
Tem a situação do pênalti narrado aí brilhantemente hoje pelo Fausto Favara, né, que estava narrando o jogo, inclusive vai ser papai agora. Toda a saúde pro neném. Qual vai ser o nome, Bruno? Luca. Do Luquinha, que o Luquinha venha com toda a saúde aí, filhinho do Fausto Favara. Agora, a gente falou que ele não faz defesa espetacular. Me desculpa, pra mim a defesa do pênalti no primeiro jogo foi espetacular, pô. Foi um pênalti bem batido, rasteiro, forte, e ele pega de braço esticado o rasteiro no canto, pô. Aquilo ali é uma defesa espetacular. Aquela defesa poderia ter mudado toda a história do jogo. Então, eu sei, concordo com o Piperno, poderia ter batido roupa hoje, mas tem sim defesas que, se a gente se esforçar para lembrar, eu lembro já de defesas do Rafael também, a queima-roupa de cabeça, não vou lembrar qual foi o jogo, mas eu lembro. Ele faz defesas espetaculares. Não acho mesmo que ele esteja abaixo de Brazão e Hugo Souza, tá? Acho que ele está abaixo dos dois do Palmeiras, Carlos Miguel e o Everton. Aí eu acho que ele está abaixo. Agora, dos outros dois, não acho que ele está abaixo do Rossi, do Flamengo. O Rossi joga melhor com os pés, mas não acho que ele está abaixo do Rossi, debaixo das traves. Eu acho o Rafael numa média bem boa até para o futebol brasileiro. Ô, Pilhado, eu posso fazer uma promessa aqui? Pode fazer, meu amigo. Muito bem. Para mostrar para você que eu não tenho má vontade com nada, se o São Paulo for campeão da Libertadores, farei, com a sua autorização como apresentador e com a autorização da casa, já que usamos uniforme, farei o Canelada com a camisa do São Paulo, cantarei o hino do São Paulo e beijarei o uniforme beijarei o distintivo toda vez que eu aparecer no ar. Você já está autorizadíssimo. Muito obrigado. Até porque a torcida do São Paulo vai querer te ver passando essa humilhação se o São Paulo conquistar o tetra da Libertadores e o Bragantino continuar sem conquistar nada. Já está autorizado. A casa não tem que autorizar nada. Quem manda aqui é você. Não importa o Bragantino nesse caso. É o São Paulo. É o São Paulo contra o São Paulo. São Paulo for campeão, usarei a camisa tricolor, cantarei o hino feito por Porfírio da Paz e toda vez que eu aparecer, antes de eu falar alguma coisa, eu vou dar um beijo no distintivo. Beleza? Tá vendo que não é má vontade. Se o título não for pro Flamengo, eu vou torcer muito pro São Paulo. Muito bem. Então, é com essa promessa de Flávio Prado que nós vamos encerrando mais um Canelada, agradecendo sua audiência. Batemos quase 40 mil pessoas ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes. Juntando os dois, passamos de 40 mil pessoas ao vivo. Então eu peço o like de todo mundo que está com a gente no YouTube. Tamo junto. Um agradecimento para a maçante audiência da Rádio Jovem Pan. E amanhã tem bate-pronto, hein? De meio-dia até as 2h da tarde, trazendo toda a repercussão desse jogo no YouTube da Jovem Pan Esportes. Meio-dia, coloca no YouTube da Jovem Pan Esportes que a gente vai ter o nosso bate-pronto. E uma boa noite para todos vocês.